Dória, mais pergunta aí, essa aqui é minha. Porra. Anderson Silva, ele pra mim, ele não é um lutador. Porra. Ele pra mim tá no lugar de herói de infância. Esse cara é... Com o Ronaldo ali, fenômeno. É essa parada aí. Se bem que quando o Anderson lutava não era mais guri, né? Eu tava mais adulto. Como é treinar? Você tava com ele quando ele lutou com o Belfort? Você já tava? Claro. Como é que foi a preparação pra essa luta? A preparação foi no Rio de Janeiro. Anderson é um cara diferenciado. Um cara de origem humilde, mas pensa um ser humano bom. Uma pessoa humilde, uma pessoa que a fama não mudou nada, uma pessoa que pensa em grupo, ajuda todo mundo. Muitos atletas meus, quando vou para o Estados Unidos, ele ajuda. Então, Anderson é um ser humano incrível. É um cara que, quando eu conheci Anderson em 2002. Tempinho já. 2002. Comecei a treinar antes de 2002. Ele passou um tempo aqui com a gente em Salvador. Então, aí começou indo e voltando para Salvador, até virar campeão. Então, um cara que eu tenho uma admiração por ele enorme. É um ser humano que é diferenciado. E o mais importante, a disciplina dele. O cara que sabe o que ele sabe. Antes é fora da caixinha. É uma coisa, é uma técnica muito acima. Anderson hoje tem 51 anos. Anderson faz coisas que garotos não fazem com a idade. A determinação dele, a vontade dele, o exemplo que ele é. Para mim, na minha opinião, é um atleta de todos os tempos. Dentro e fora da academia. É um cara que todo dia você aprende com ele, né? A humildade, viver em grupo, ajudar o próximo, né? A preocupação com o próximo, que é diferente. Essa última vez, o ano passado, eu passei 3 meses com ele. Eu fui em outubro, só voltei em dezembro. Mas é como se eu estivesse em casa. Uhum. O carinho que ele tem, a família dele, o carinho que tem pela minha família, o carinho que a minha família tem por ele, né? É um cara que, para mim, já entrou para a história do esporte, né? Mundial. Mudou a história do Mudou a esporte. história. Não está preparado para se aposentar. Ele me dizia o seguinte, Davi, quando antes eu tinha 45 anos, falou assim, 45 anos, a gente ia lutar contra Júlio César Chaves Júnior, no México, ele estreia no boxe. Que é um brabíssimo também, né? Era o cara do boxe, esse campeão mundial. Ele falou assim, mestre, com 48 anos eu me aposento. Aí, 48 anos, o aniversário, estava na casa dele, estava treinando com ele. Ele, mestre, falei 48, mas vamos pular para 50. Entende? Então, na realidade, ele disse é o que motiva ele. Porque antes vive do treino e para a família. Antes é o cara que vive aquele mundo dele ali e ama as artes marciais. Os filhos também, tanto o Gabriel como o Calil, lutam também. E ele disse que não consegue, faz os filmes, mas a adrenalina dele é a luta. Pô, ele, porra, tipo... Pô, mestre, quando eu começo a ficar, tipo assim, não consigo ficar sem... Sentindo falta daquela dorzinha, daquele treinamento, do cansaço, né? Então, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, tem uma história de boxe, uma história linda. Ele, junto com o Rodrigo Minotauro, quando ele iria parar, não sei se vocês sabem, ele iria parar de lutar, muito novo. Quando o Rodrigo levou ele para casa dele e deu toda a ajuda a ele para que ele não parasse. Então, o Rodrigo foi a pessoa que estendeu a mão na hora que ele já estaria totalmente para parar de lutar boxe, com 20 e poucos anos, ou de lutar MMA com 20 e poucos anos. E Anderson, Rodrigo estendeu a mão para ele, disse a ele, fica aqui na minha casa, você vai treinar. Rodrigo morava em uma bela casa lá no Rio de Janeiro. Ele olhou para Rodrigo e falou para Rodrigo, Rodrigo, muito obrigado, mestre, mas eu não tenho como estar aqui e minha família está lá passando dificuldade. Foda. Aí Rodrigo chamou ele e falou, vem cá. Tirou um dinheiro, toma aqui. Com esse dinheiro, dá para você bancar sua família 2 anos. Quando você for campeão do mundo, você me paga. Pô, 2 anos depois, o cara é campeão do mundo. Quer dizer, graças à importância do ser humano. Eu sempre digo que o maior projeto de um homem é ajudar o próximo, né? Então, as pessoas que fazem, a coisa vem dobrada. Então, o Rodrigo ajudou muito no início da carreira e hoje muitos atletas de campeões de MMA que vocês conhecem, não vou citar todos os nomes não, mas muitos foram ajudados por Anderson e ninguém sabe. Foda. Ele nunca divulgou. Eu te perguntei isso em relação a essa preparação específica contra Vitor, porque eu vi uma entrevista terminei nem respondendo. do próprio Minotauro falando sobre, né? Que ele tava com a cabeça tão boa e confiante. A preparação fizemos no Rio de Janeiro. Sim. Né? Porque eu fazia a preparação dele ou em Salvador, ou no Rio, ou nos Estados Unidos. E ele falou, mestre, vamos fazer no Rio? Vamos. Fui pro Rio. Só que eu já tinha treinado o Vitor antes. Eu treinei Vitor durante 4 anos. Sim.
Né? E quando eu treinei Vitor, eu fui treinar Vitor, a esposa dele me ligou para eu treinar ele. Eu peguei e fui treinar. Eu falei, Vitor, presta atenção. Eu vou te treinar. Mas para você não lutar com o Anderson. Se você lutar com o Anderson, eu não lhe treino e treino o Anderson. Deixei claro a situação, que eu sou um cara bem claro. Entendi, não, sempre tranquilo. Fui gravar o Tufo Brasil com eles. Treinei Vitor. E Vitor ficava, tipo, quero lutar com o Anderson. Pô, Vitor, para essa conversa, pô. Você vai lutar com o Anderson, eu vou lutar com o Anderson, não vou lutar com você. Pronto. Só que Anderson e Vitor já treinaram juntos. Porque quando eu treinava Vitor, é uma coisa que poucas pessoas sabem, Anderson estava comigo em Salvador. Eu levava Anderson para poder ajudar no camping de Vitor. Sim. O campeão na época era Vitor. Sim. E Anderson era mais novo, não era campeão do mundo ainda. Perfeito. Mas antes de treinar comigo, eu levava... Mestre, eu ia treinar Vitor, ou nos Estados Unidos, ou em Minas Gerais, em BH. Aí eu levava Anderson para treinar. Só que Vitor, naquele momento, Anderson estava em evolução, tal. Então, Vitor já era o campeão mundial. E Anderson era o futuro campeão mundial. Uhum. Então, Vitor ficava, mestre, quero lutar com o Anderson. Eu digo, pô, bicho, por favor, para essa conversa. Você sabe, se for com o Anderson, eu gosto muito de vocês. Porque Vitor, realmente, a família me trata muito bem também. Treinei Vitor 4 anos. Tenho uma relação muito boa com ele, graças a Deus. Mas sempre joguei aberto. Então, quando veio a luta, porque Vitor desafiou o Anderson, o Anderson ficou muito chateado. Porque Vitor é família. Um exemplo, tá aqui. Se Davi faz parte da equipe hoje, Anderson abraça Davi. Sim. Ele não quer que ninguém fale de Davi. Uhum. Não existe Davi com o Anderson. Então, é a ética da... A ética ali é a família. Vamos ganhar dinheiro com é a gente contra o mundo. Sim. Mas não precisa entre a gente. A gente treina, a gente se fortalece. A gente não vai entre a gente. Tanto a gente vai lutar para ganhar dinheiro, entendeu? Então, o Vitor desafiou o Anderson e o Anderson ficou muito chateado. Então, isso aí motivou muito, porque ele não queria lutar. Aí, pronto, fomos pro Rio e começamos. Começamos a treinar. E Anderson é um cara muito inteligente. Ele fica assim, a gente assiste muito vídeo, tal, ele fala, pô, tal chute pega. Ele começou a treinar o chute para poder usar em Vitor. Só que Anderson, no dia de luta, ele gosta de andar no shopping. No dia de luta, Anderson, aquele cara parece que tá em casa, pô. Sim. Ele quer ir pro shopping, passear. Papai, então, tipo assim. Aí Rodrigo chegou de viagem. Rodrigo chegou para poder ficar junto com a gente. Aí a luta foi em Las Vegas. Essa luta foi divisor de águas, né? Onde pro esporte. O esporte, bum. A Las Vegas só tinha os globais em Las Vegas, nessa luta aí. Foi a luta que mudou tudo. Porque Vitor era o cara mais famoso. É o primeiro campeão, né? Do UFC 18 anos, brasileiro, mais e jovem. antes era o campeão do mundo. Era o grande campeão do momento. E Vitor, aquele cara tinha do passado que tinha. Então, antes preparou, mas muito chateado. Estudamos bem, porque eu conheço muito bem Vitor. Eu sabia as técnicas dele. Tem um boxe muito bom. É um cara explosivo, de rounds. Mas a distância, a movimentação e chutes iria dificultar a ação dele. E com o passar dos rounds, nós sabíamos que no primeiro round Vitor era muito perigoso. A gente não podia ir logo para a luta franca. E Anderson, ele é muito disciplinado taticamente. Se eu disser ele movimenta, se você ataca, ele ataca. Então, ele cumpre muito bem a tática da luta, que a gente não pode... Você não pode fugir disso. Você tem que cumprir tática. Porque a gente treina 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses para você chegar lá e executar. E naquele momento você não pode fugir disso. Uhum. E dentre eles foi o chute. Que Vitor achou, Anderson treinou para usar ele. Da distância, da movimentação, né? E quando o Rodrigo conta que a gente estava no shopping, ele cheio de mala carregando ali... E Vitor começou a dizer que ele tinha 2 caras. Aí Calil, que era pequenininho, passou assim e viu uma máscara. Falou, pai, Vitor não falou que o senhor tem 2 caras? Usa essa máscara. Bom pra caralho. Chamou de mascarado. Aquele mascarado. Aí Anderson botou a máscara e como o Davi fez. Quando teve a luta, encarou, falou, porra, tipo assim, eu te muito conheço, bom. olha no meu olho, papapá. Então, naquele momento ali, Anderson entrou na mente de Vitor, entendeu como é? Entrou na mente dele, né? Então, a preparação foi feita, mas Anderson treinou muito, porque Anderson não queria lutar e não achou legal a condição... A intimação dele. De Vitor ter desafiado ele, entendeu? É. Porque eles já treinaram junto há muito tempo, né? Eles se conheciam bastante. Só que treino é treino, luta é luta. E a cabeça de Anderson é muito boa. Anderson é um cara muito... O maior pra mim. O maior. A disparada. E um ser humano, meu irmão, pensa a pessoa... Maior ainda, né? Maior ainda. Ele o coração fala, dele é maior que ele. Ele fala uma parada, porque ele ficou estudando tudo. Movimento de pé, forma como ele pegava copo, forma como ele bebia água, forma como ele andava. E ele falou,
ele vai dar X passos no ringue, ele vai andar errado, eu vou acertar o chute. Frontal, E aí vai a luta, ele faz exatamente o que... No vestiário ele faz isso. Ele usando o chute no vestiário. Ele tem uma... A frase que eu falei, pensamento tático. Pensamento tático é a velocidade de raciocínio do atleta. E Anderson é diferenciado. Anderson olha no seu pé, golpeia na sua cabeça. Olha na barriga. A gente faz isso muito na academia. Dá um drible, Davi. Toca no corpo, vai pra cabeça. Ele pensa isso com muita velocidade. Então você não consegue acompanhar. Ele dá dribles. Como fosse futebol, você... Ele faz isso boxeando e chutando. Agora, o último nocaute dele, nós ficamos treinando 3 meses pra luta agora na Flórida. Eu tô com o Tyron Wood. Sim. Ele tocou no calcanhar e nocauteou o cara. É verdade. Porque ele levantou o pé, não foi? Foi assim. tá É que Tyron Wood era lutador de MMA, pô. Ele faz a finta aqui com a mão ou com a cabeça, ele fez assim, tocou no pé. Quando tocou no pé dele, Tyron Wood... Talvez o instinto de lutador, né? De tentar... Tocar no pé é diferente, porque você faz muita finta com a cabeça, você foi a finta mudando, a finta com a mão, finge que ia bater. E tocou na perna. Quando tocou na perna, você perde o movimento. Claro. Pra golpear. Foi o que o Tyron Wood fez? Olhou. Aí já foi. Toma. Calma. Então o bicho é diferenciado.